histórico, olho o PVP, tudo ao longo dos anos, não de um mês para o outro, né? A gente tem que ter cuidado tanto com dividendos enormes, que podem ser não recorrentes, quanto redução de dividendos, que pode ser um momento específico da empresa que ela quer crescer com capital próprio, não com capital de terceiros. Lucro também, crescimento da receita, você não olha de um mês para o outro, você olha nos últimos anos, no mínimo assim, pra mim, eu tô falando por mim, eu gosto de olhar pelo menos os últimos 5 anos, 3, 5 anos. Não, e é interessante isso, de novo falando de estatística, se você pegar empresas que lucraram consecutivamente 15 anos, todos os anos, por 15 anos lucraram, a chance dela vir ter um prejuízo é inferior a 10%. Já teve alguns estudos que dizem isso. Então, quanto mais o histórico é consistente de lucro, a probabilidade de ter um prejuízo futuro é menor. E aí você escolheu provavelmente uma boa empresa. Exatamente. Falam que garantia de rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, porém, se você olhar os... Por exemplo, a empresa está tendo lucro há 10, 15, 20 anos, está tendo bons resultados. A probabilidade dela perder, ter prejuízo é muito baixa. Mas aí, esse é um primeiro critério, né? Sim. É porque eu vi o Fábio falando sobre a Ambev, né? Uhum. Eu discordo dele em relação à Ambev, porque por mais que, igual eu falei, a empresa durante 15 anos deu lucro. Então a chance dela ter prejuízo é muito baixa. Uhum. Né? Só que vamos parar pra pensar o seguinte, qual o potencial de crescimento da Ambev? O que ela pode ainda abocanhar de mercado brasileiro ou no exterior? O que ela pode trazer de inovação que pode gerar aí uma multiplicação da ação? Porque, na verdade, hoje a Ambev, o que ela está entregando de rentabilidade é inferior à renda fixa, óbvio. Inferior que a maioria das empresas aí que pagam dividendos e são também sólidas. E ela não tem perspectiva de crescimento. Eu não vejo, eu não consigo enxergar. Ela é líder do mercado já, né? Não tem muito mais para onde crescer. Então, não é só comprar empresa boa. Tem que comprar empresa que você enxerga ao menos um crescimento acima do PIB, ou de acordo com o PIB, pelo menos. Mas no caso da Ambev, você vê um crescimento muito devagar. E aí você também vai se expor em renda variável para ficar com empresas com crescimento muito devagar. Aí fica difícil você sustentar pro cara, por que eu não invisto em renda fixa? Aí fica difícil. Porque, porra, quando a gente sustenta que vai investir em renda variável, porque a gente enxerga crescimento acima da inflação e da renda fixa. Mas aí eu olho para uma empresa que já é a líder, que não tem mais espaço, que não tem um projeto disruptivo, ao menos na visão atual, como que você vai sustentar isso? Fica difícil. E também não paga bons dividendos, né? Olhando o histórico ali, ela paga 3, 4%. Ela paga um payout de 100%. Então ela paga todos os lucros. Só que a cotação tá tão alta que isso gera um dividend yield baixo. É isso que acontece. Ela paga muito dividendo, porque ela libera todo o caixa. E também tem a quantidade de ações no mercado dela que é muito grande. Também, uma base acionária bem grande. A maioria dos meus seguidores preferem um dividend yield no mínimo assim, acima de 5%, 5, 6%. Quem investe mais para pagamento de dividendo não quer um dividend de 1, 2, 3%. É baixo. É por isso que existe o método do preço teto do Bazin, naquele livro Faça Fortuna com Ações do Décio Bazin. Ele fala que o mínimo é 6%. Porque na verdade existe um consenso no mercado, não só no Brasil, de que o retorno da renda variável tem que ser pelo menos 6%. Senão, meu amigo, pra que eu vou correr o risco da renda variável? A renda fixa é de boa, ganhar... sem risco, 14% sem risco. 14% ao ano, então assim, tranquilamente. Por isso que existe... É como se fosse uma taxa de desconto. Eu pego o dividendo por ação que será pago e divido por 6%, que aí você tem que transformar em 0,06. Aí você vai chegar num preço teto. O preço teto, ele define um preço máximo que você vai pagar por uma ação naquele momento. E o ideal é que você tenha margem de segurança. Meu preço teto é 40. O ideal é que você compre bem abaixo do 40, se possível, né? Se possível, você vai comprar no 38, 37. Isso que é margem de segurança, é um espaço para erro. Né? Porque você não tem como cravar, ninguém crava preço. Ninguém crava o fiofó da mosca, como diz o mercado. É impossível. Verdade. Só pra você ter uma ideia, o Papa do Valuation no mundo, que é o da Modaran, o cara é uma máquina. O cara é uma verdadeira máquina. Ele não consegue cravar preço. Ele vendeu... o grande acerto da vida dele foi Apple. Ele comprou na década de 90. Aí ele vendeu em 2012, porque ele viu que o valuation estava fora da realidade. O que aconteceu em 2012? Apple, nossa, não parou de subir. E ali em período... Tava cara na visão dele. Um expert que pegou lá no fundo. Mas a empresa não parou.
E se tornou a empresa Ninguém mais acerta. valiosa do mundo, né? Ninguém Agora acerta, em 2020. Impressionante. Verdade, faz todo sentido. E, inclusive, né, nessa pegada aí de Ambev que você falou, foi um dos mesmos motivos ali que eu vendi Bradesco. Eu tinha Bradesco antes daquela queda brusca ali que teve, né? Depois daquele balanço, né, de quase 17%. Eu vendi quase um mês antes, né? Foi não adivinhei, óbvio, né? Foi por outros motivos, né? Mas que foi justamente porque ela já é uma empresa, é vice-líder de mercado, né? Dificilmente vai crescer tanto a ponto de ultrapassar o Itaú, porque também não tem tanto mais mercado assim, né? Pelo tamanho dela já. Pode crescer, mas vai crescer ali o reloginho, né? Aos pouquinhos ali por ano, né? E ela, por ser já líder de mercado, ela deveria ser já a vaca leiteira, né? E como ela fazia parte da minha estratégia de dividendos, não fazia sentido manter uma empresa que não tinha mais para onde crescer, não tem crescimento e também paga 3%, 3, 4% de dividendos, né? E olhando o histórico de pagamento de dividendos dela, ela também nunca foi uma excelente pagadora de dividendos. É por isso que eu vendi ela. Ela prefere fazer bonificações, esse é o foco dela. E eu tenho Bradesco pensando em ganho de capital puramente. Porque realmente dividendo não dá. Aquela quedona lá, né? Comprar na queda pensando no ganho de capital, porque ela ficou tão descontada que quando ela começar a voltar a dar os resultados anteriores, o preço vai saltar. E aí eu quero ganho de capital. Então ela faz, dentro da estratégia do Barsi, parte da carteira de oportunidades. Não é carteira de dividendo. Não dá pra dizer que o Bradesco é para dividendo. Não tem como você aí ressaltou. E aí, como ela fazia parte da minha estratégia de dividendos, estava na parte de dividendos, aí por isso eu vendi ela. E realmente pensei, né, em recomprar quando ela teve aquela queda lá, mas eu já tinha alocado capital em outra empresa. Por exemplo. Foi quando eu entrei na Brasil Agro, né? Eu já tinha alocado na Brasil Agro e preferi não entrar. E falando ainda de bancos, né? Você acha que esse é o momento de fugir de bancos como Santander, Itaú, até um Bradesco aí? Assim, o mercado, o setor bancário no Brasil já é muito consolidado, né? Não tem mais muito para onde crescer. E olhando assim o cenário mundial dos bancos mundiais, né? A tendência é justamente que esse lucro absurdo deles vá caindo ao longo do tempo, né? Até porque chegando concorrência, né? Não só bancária, mas de corretoras, enfim. Você acha que é o momento de fugir de bancos? Olha, depende do banco, né? Vou ali no banheiro rapidinho, pode ir responder. Depende do banco. Por exemplo, Banco do Brasil ainda vai lucrar esse ano 37 bilhões. Mais um recorde. Então não é um banco que vai ser impactado por toda essa conjuntura. Agora, Bradesco teve todo o problema que eu já falei. De fato, os bancos não vão crescer muito. Se você quer focar pura e exclusivamente em crescimento, realmente, você não tem que ter banco. A não ser alguns bancos específicos, né, como o Banco Inter, mas nem está mais listado aqui, que pode crescer. O próprio Nubank, mas negocia múltiplos bastante duvidosos. Talvez o BTG, né, que talvez seja um dos únicos bancos que possa ainda crescer, tomar fatia de mercado aqui no país. Mas se você quer focar em crescimento, realmente não faz sentido ter bancos, tá? Agora, se você quer focar em dividendos